se eu te disser que a natureza já tentou criar cães gigantes do tamanho de leões, mas eles simplesmente desapareceram enquanto os grandes felinos dominaram o topo da cadeia alimentar, você acreditaria? Porque essa é a grande questão aqui. Por que leões, tigres e onças existem, mas não vemos cães selvagens enormes do mesmo porte? Por que não existem superlobos caçando como um tigre sozinho na floresta? A resposta envolve evolução, energia, estratégia de caça e até erro de design da natureza. E se você ficar comigo até o final, vai descobrir que, em certo sentido, os grandes cães até existiram, mas foram derrotados em um jogo silencioso contra os grandes felinos. Vamos decifrar isso passo a passo. Capítulo 1. O enigma dos grandes predadores. Olha à sua volta na natureza. Quando a gente fala de gigantes do mundo dos carnívoros, alguns nomes aparecem logo de cara: leão, tigre, onça pintada, leopardo. Esses são os grandes felinos, os apex predators, os predadores de topo em vários ecossistemas. Agora tenta fazer a mesma lista com cães selvagens. Você provavelmente pensa em lobo cinzento, cão selvagem africano, dingo, mas repara num detalhe: nenhum deles chega perto do peso de um tigre ou de um leão. O maior deles, o lobo cinzento, costuma ter ali 40 a 60 quilos na natureza, com alguns indivíduos excepcionais chegando perto de 80 quilos. Um tigre de Bengala pode passar de 200 quilos sem esforço. A pergunta que quase ninguém faz, mas que muda o jogo, é: existe alguma lei da natureza que impede o surgimento de um supercão? A resposta é não. Em teoria, seria totalmente possível existir um canídeo gigante. Ossos aguentam, músculos aguentam, corpo aguenta. Então por que isso não aconteceu? É aqui que entra a parte interessante. Não é uma limitação física, é uma limitação ecológica e estratégica. Felinos e canídeos trilharam caminhos evolutivos diferentes, com táticas opostas para resolver o mesmo problema: como transformar carne em energia sem morrer de fome no processo. E nesse jogo, acima de certo tamanho, o estilo felino funciona melhor que o estilo canino. Mas isso levanta outra pergunta: o que exatamente é esse estilo felino e estilo canino de viver? Segura essa dúvida, porque a resposta está diretamente ligada à forma como eles caçam, gastam energia e usam o corpo. E vai ficar ainda mais estranho, porque os cães, na verdade, são mestres em algo que os felinos não são, e é isso que explica por que eles nunca ficaram tão grandes. Capítulo 2. 2 estilos de caça. 2 destinos evolutivos. Para entender por que grandes felinos prosperam e grandes cães não, você precisa entender 2 estratégias opostas de caça: o ataque explosivo e a perseguição de resistência. Felinos grandes, como tigres e onças, são campeões do ataque explosivo. Eles se aproximam em silêncio, se escondem, esperam o momento perfeito e então liberam uma quantidade absurda de força em poucos segundos. É um ataque de tudo ou nada. Se erram, o bicho foge. Se acertam, é morte rápida. Canídeos, como lobos e cães selvagens africanos, seguem outra filosofia. Eles apostam na perseguição. Podem até tentar um ataque surpresa, mas o forte deles é o trabalho em equipe. A corrida de longa distância, o cansaço progressivo da presa. E aqui está um ponto crucial. Isso muda completamente o corpo que a evolução vai favorecer. Felinos explosivos precisam de músculos muito potentes, tronco compacto, membros fortes, garras retráteis para agarrar e um corpo que suporte impactos violentos. Isso tudo funciona muito bem em um animal grande. Quanto maior, mais massa muscular, mais potência de golpe, mais alcance, mais impacto. Já canídeos corredores precisam de leveza, resistência, economia de energia. Eles foram moldados para serem maratonistas do mundo animal, não halterofilistas. Cães selvagens conseguem perseguir uma presa por quilômetros, em campo aberto, revezando entre membros do grupo. Se o corpo deles ficar grande demais, ficam mais lentos, menos resistentes e gastam muito mais energia por quilômetro percorrido. E aqui vem a reviravolta. Um cão gigante começaria a perder justamente a vantagem principal dos canídeos, que é a perseguição eficiente. Ele seria grande demais para ser econômico, pequeno demais para competir com um leão ou um tigre em força bruta e ataque solo. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais surpreendente. A natureza não só testou essas estratégias em teoria, ela realmente colocou grandes cães e grandes gatos para competir ao mesmo tempo no mesmo lugar. E alguém perdeu. Capítulo 3.
quando grandes cães existiram de verdade. Durante milhões de anos, a Terra foi um laboratório de experiências evolutivas, e entre essas experiências existia um grupo fascinante chamado cães-urso, ou Amphicyonidae. Eles não são exatamente cães modernos, mas formam uma linhagem de carnívoros parecida que tinha membros enormes, alguns chegando ao porte de leões. E não para por aí. Em outras linhagens de canídeos pré-históricos, também surgiram espécies grandes, muito maiores que qualquer lobo atual. Eram predadores poderosos, alguns com mandíbulas fortes e um corpo robusto que os colocaria visualmente na categoria de supercães. Mas aos poucos, esses grandes canídeos foram desaparecendo. Enquanto isso, a família dos felinos foi se especializando e produzindo formas cada vez mais eficientes de grandes predadores solitários ou de grupos menores, como os leões. A pergunta óbvia é: por que os grandes felinos venceram e os grandes canídeos praticamente sumiram? Um dos fatores principais é custo energético. Animais grandes precisam comer bastante e de forma relativamente previsível. Felinos, com seu estilo de emboscada, conseguem pontuar grandes sucessos de caça com certa regularidade, principalmente em ambientes com presas grandes e concentradas, como manadas de herbívoros. Já canídeos grandes, que perdem parte da eficiência de perseguição e ainda não chegam na potência individual de um tigre, acabam num limbo ecológico. Grandes demais para viver de caça oportunista e roubos, e não tão eficientes por indivíduo quanto um grande felino em mata fechada ou florestas mais densas. Mas calma, porque tem outro detalhe que quase ninguém considera. Não é só o tamanho que importa, é também como o cérebro, o grupo e o ambiente interagem. E isso vai deixar claro por que os lobos de hoje, mesmo sendo inteligentes e caçadores sociais, permaneceram em um tamanho médio quando comparados a leões e tigres. Capítulo 4. O peso da energia e o limite invisível. Pensa num carro de corrida e num caminhão. O caminhão é mais forte, carrega mais peso, mas gasta muito mais combustível. Agora pensa num predador como um veículo vivo. Quanto maior o animal, mais combustível ele precisa. Ou seja, mais calorias, mais carne, mais caça. Existe uma coisa chamada escalonamento alométrico. Basicamente, à medida que um animal aumenta de tamanho, o consumo de energia não cresce na mesma proporção do peso. Mas tem um porém. Para grandes carnívoros, não é só quanto eles consomem em repouso, é quanto eles gastam para capturar a comida. Um tigre, com sua explosão de força, consegue, em um ataque bem-sucedido, derrubar um grande herbívoro e alimentar-se por vários dias. Ele assume o risco de gastar bastante energia em um curto período, mas se der certo, o lucro é alto. Um lobo, por outro lado, caça em grupo, persegue, cansa a presa, morde repetidamente. Essa estratégia funciona muito bem para animais de médio a grande porte, mas com um detalhe: ela é eficiente quando o corpo não é grande demais. A partir de certo tamanho, o custo da corrida, da perseguição e do trabalho em equipe começa a ficar pesado. Se um superlobo de 150 quilos tentasse correr atrás de uma presa por quilômetros, aqueceria demais, gastaria energia demais, seria mais lento e exigiria presas maiores e mais abundantes. Isso colidiria frontalmente com outra lei simples da natureza. Presas grandes nem sempre são fáceis de encontrar em número suficiente. Felinos gigantes se saem melhor em ambientes onde podem usar o elemento surpresa, florestas densas, capim alto, áreas com cobertura para emboscada. A força concentrada em um ataque curto compensa o custo. Canídeos gigantes ficariam presos numa espécie de meio-termo ruim, caros para manter, difíceis de satisfazer em termos de alimento, e com uma estratégia de caça que se torna menos eficiente conforme o tamanho aumenta. Agora, se você está pensando, mas e o leão, que também vive em grupo? É aí que a coisa fica ainda mais interessante. Porque mesmo quando felinos caçam em bando, como os leões, o corpo deles continua otimizado para a explosão, não para a resistência. E essa diferença de estilo altera todo o jogo da evolução. Capítulo 5. Solitários explosivos vs. corredores sociais. Vamos comparar, de forma bem direta, um tigre e um lobo. O tigre é, em geral, um caçador solitário. Ele patrulha um território enorme, se aproxima silenciosamente, escolhe uma presa e lança um ataque hiperconcentrado. Ele usa músculos massivos, garras afiadíssimas e um crânio robusto. O objetivo é acabar com a luta em segundos, com uma mordida no pescoço ou na nuca. O lobo, por sua vez,
raramente caça sozinho. O poder dele está no bando. Eles cercam, testam, perseguem. A caça pode durar minutos ou até muito mais, com uma estratégia de desgaste. Não é um golpe só. É uma sequência de pequenas mordidas, cercos, trocas de posição. Agora imagina tentar ampliar isso para o tamanho de um tigre. Um lobo-tigre de 200 quilos. Para funcionar, esse bicho precisaria de um bando de outros lobos-tigres do mesmo tamanho. Isso significa um grupo inteiro de animais gigantes, todos famintos, todos exigindo grandes quantidades de carne diariamente. O problema imediato: onde encontrar tanta presa grande com frequência suficiente, sem colapsar o ecossistema e sem entrar em conflito direto constante com outros superpredadores. Felinos grandes resolveram isso com outra abordagem. O tigre, sozinho, controla um território grande. O leão, em bando, concentra seu esforço em locais com alta densidade de presas, como savanas repletas de herbívoros. Mesmo assim, leões vivem em um equilíbrio delicado com a quantidade de caça disponível. Canídeos, por outro lado, encontraram nichos perfeitos em tamanhos menores. Lobos, coiotes, chacais e cães selvagens africanos dominam o nível intermediário. Caçam em grupo, consomem menos por indivíduo, podem se adaptar a diferentes tipos de presa e ainda conseguem competir por carcaças e oportunidades. Você ainda está comigo? Agora vem a chave que conecta tudo. A diversidade de nichos. Felinos se especializaram mais em dominar poucos nichos de topo, com animais grandes. Canídeos optaram por ocupar muitos nichos intermediários. E é justamente essa flexibilidade que os manteve menores. Capítulo 6. Nichos ecológicos. Por que o tamanho rei ficou com os felinos? Num ecossistema saudável, não existe espaço infinito para grandes predadores. Cada ambiente só aguenta um certo número de chefões no topo da cadeia alimentar, porque eles dependem de uma base enorme de presas. Imagina uma pirâmide. Na base, plantas, depois, herbívoros, depois, carnívoros pequenos e médios. Lá no topo, os grandes carnívoros. Não dá para encher o topo de predadores gigantes, senão a base colapsa. Os felinos tomaram uma posição clara. Alguns deles virariam especialistas em caçar grandes herbívoros. Tigres com cervos e javalis grandes. Leões com zebras, gnus, búfalos. Essas espécies cresceram em tamanho e tomaram o lugar de superpredadores. Os canídeos, por sua vez, encontraram vantagem em ser versáteis. Lobos podem caçar desde lebres até alces. Coiotes comem roedores, carniça, frutas, pequenos cervos. Cães selvagens africanos são incrivelmente eficientes, mas ainda assim menores que grandes felinos. E aqui está o ponto crucial. Quando a natureza precisa de um predador gigante para controlar grandes herbívoros, o design felino, baseado em explosão e emboscada, acaba sendo mais eficiente do que o design canino, baseado em perseguição de resistência. Outra coisa, os ambientes onde grandes felinos prosperam são, muitas vezes, ricos em estruturas que favorecem o ataque surpresa, florestas, matagais, savanas com capim alto. Já canídeos, excelentes corredores, dominam campos abertos, regiões frias, ambientes mais diversos. Em vez de competir diretamente com os felinos no nicho do monstro gigante solitário, os canídeos se consolidaram no papel de caçadores versáteis de médio porte, muitas vezes em grupo. Isso foi tão bem sucedido que, apesar de não terem produzido um tigre canino, eles colonizaram uma variedade de ambientes que muitos grandes felinos não conseguem ocupar. Mas tem mais uma camada nessa história: o ser humano, e ele mudou radicalmente o destino desses dois grupos. Capítulo 7. O impacto humano. Quem se deu melhor, cães ou felinos? Quando o ser humano entra na história, o jogo muda completamente. Nossos ancestrais passaram a competir com os grandes predadores pelas mesmas presas, pelos mesmos territórios. E mais, aprendemos a caçar em grupo, com ferramentas, inteligência e planejamento. Quem você acha que se adaptou melhor a essa nova era? Grandes felinos ou canídeos? Os grandes felinos, em muitos lugares, se tornaram concorrentes diretos e perigosos para o ser humano. Tigres, leões e leopardos podiam atacar pessoas, gado e rebanhos. Eles tinham territórios grandes e populações relativamente pequenas. Resultado, foram caçados intensamente, expulsos, cercados em ilhas de hábitat. Os canídeos seguiram outro caminho. Alguns, como os lobos, também foram perseguidos, mas houve uma reviravolta monumental.
Uma parte deles se aproximou do ser humano e foi domesticada. Nasceram os cães domésticos. E essa é talvez a maior ironia de todas. Enquanto os felinos venceram a disputa pelos nichos de gigantes da natureza selvagem, os canídeos venceram a disputa pela parceria com a espécie mais dominante do planeta. Isso afetou diretamente o que vemos hoje. Grandes felinos estão em declínio em muitos lugares, restritos a áreas protegidas. Já os canídeos ganharam o mundo, principalmente por meio dos cães domésticos, que hoje possuem a maior população entre os grandes mamíferos carnívoros. Mas o curioso é que, mesmo com a interferência humana, a lógica de tamanho se manteve. Cães domésticos podem ser enormes, como um dog alemão, passando facilmente de 80 quilos. Ou seja, o corpo canino pode ser grande, ele aguenta. Mas isso aconteceu com ajuda humana, em ambiente controlado, com comida garantida. Na natureza, sem ração, sem veterinário, sem proteção, um dog alemão selvagem teria enormes dificuldades de sobreviver. E é justamente isso que conecta tudo. A natureza evita desperdício. Um corpo gigante que não reforça a estratégia principal de uma espécie tende a ser descartado. Capítulo 8. Detalhes anatômicos. O design do gato funciona melhor grande. Até agora, a gente falou muito de estratégia e ecologia. Mas tem um lado físico nessa história que fortalece ainda mais a vantagem dos felinos em tamanhos grandes. Felinos têm uma anatomia feita para transferência máxima de força em curtos intervalos. A coluna deles é extremamente flexível, que aumenta o comprimento da passada durante a corrida e dá mais alcance no salto. Os ombros são mais livres, as garras retráteis garantem tração e poder de agarrar a presa. O crânio é compacto, com músculos de mordida muito fortes. Quanto maior esse sistema, mais devastador ele se torna. Um tigre não é só um gato maior. Ele é um sistema de alavancas, músculos e garras, numa escala que torna um único indivíduo capaz de derrubar presas que pesam várias vezes o seu peso. Canídeos, por outro lado, têm um design mais rigidamente adaptado à corrida prolongada. Coluna menos flexível que a dos felinos, garras não retráteis, mais desgaste nas pontas dos dedos, um crânio alongado, mandíbulas fortes, mas não otimizadas para o golpe final esmagador como muitos felinos. Esse corpo é perfeito para correr atrás de presas por longas distâncias. Mas, ao crescer demais, começa a gerar problemas de impacto nas articulações, superaquecimento e perda de agilidade fina. Outro detalhe: a mordida de um grande felino é mais focada em matar rápido, esmagando ou perfurando pontos vitais. A de muitos canídeos é mais voltada para segurar, dilacerar ao longo do tempo, mordidas repetidas. Para fazer isso funcionar em bichos gigantes, você precisaria de bandos enormes, o que esbarra, de novo, em limitações de alimento. Se você ainda está aqui, percebe como tudo converge. Design corporal, estratégia de caça, energia e ecologia apontam para a mesma direção. Em tamanhos muito grandes, o projeto felino é mais eficiente do que o projeto canino. Mas isso não significa que os felinos são melhores que os cães. Significa que cada um foi campeão em uma categoria diferente. E a última parte amarra isso de um jeito que provavelmente vai mudar a forma como você enxerga os dois grupos. Capítulo 9. Felinos gigantes, cães médios e quem realmente venceu. Vamos recapitular, de forma bem direta, tudo o que isso significa. Os grandes felinos existem e chegaram a tamanhos impressionantes porque o conjunto corpo e estratégia ambiente favoreceu predadores explosivos e solitários em nichos de topo. Tigres, leões e onças são resultado de milhões de anos de seleção para força concentrada, emboscada e domínio sobre grandes presas. Os grandes cães, no sentido de supercanídeos gigantes na natureza, basicamente não existem hoje porque corpos caninos muito grandes atrapalham a principal vantagem dos canídeos, que é a perseguição de resistência em grupo. O custo energético de manter bandos de superpredadores gigantes é alto demais para a maioria dos ambientes. O design anatômico canino funciona melhor em tamanhos médios, onde há equilíbrio entre velocidade, resistência e flexibilidade de dieta. Nichos de superpredador solitário ou quase solitário foram ocupados com mais eficiência pelos felinos. Quando a natureza testou gigantes parecidos com cães no passado, eles acabaram sendo substituídos ou extintos, enquanto os grandes felinos continuaram. Ao mesmo tempo, os canídeos venceram em outra escala, a da versatilidade e da adaptação global. Eles colonizaram desertos, florestas, tundras, cidades, vilas humanas. E, com a domesticação,
os cães se tornaram aliados diretos da espécie mais influente do planeta. Então, por que existem grandes felinos, mas não grandes cães selvagens? Porque, acima de certo tamanho, a forma felina de ser predador é mais eficiente para caçar grande, e a forma canina de ser predador é mais eficiente quando permanece em um tamanho moderado, em grupo, com mais flexibilidade. A diferença não é de capacidade, é de especialização. Gatos gigantes são especialistas em golpes perfeitos. Cães médios em bando são especialistas em persistência e adaptação. E agora vem o clímax final. Em um mundo moldado pela evolução natural, os felinos levaram o troféu de reis gigantes da selva. Mas em um mundo moldado cada vez mais pelo ser humano, quem realmente dominou foram os canídeos, especialmente os cães domésticos. No fim das contas, os grandes felinos venceram no tamanho. Os cães venceram no número, na proximidade com o ser humano e na ocupação de ambientes. Então, da próxima vez que você olhar para um tigre num documentário e para um cachorro na sua rua, lembra disso? Eles representam dois caminhos evolutivos opostos. Os gatos gigantes escolheram ser poucos e enormes. Os cães escolheram ser muitos e versáteis. Se esse tipo de explicação sobre evolução e comportamento animal te deixa tão curioso quanto esse tema, comenta o que mais você gostaria de ver explicado desse jeito e compartilha esse vídeo com alguém que ama animais, mas nunca parou para pensar por que a natureza decidiu que os reis gigantes seriam os felinos e não os cães.